Olá a vocês que nos assistem pelas redes sociais, pelo Facebook, YouTube e também pelo site da OAB de Santo André. Esse é mais um programa Conversa Jurídica da OAB de Santo André, que é presidida pelo Dr. Roberto Gonçalves. E hoje nós temos o prazer de receber aqui a doutora Isabela Franchini Meira, que é especialista em Direito Tributário e Contratos e que vai falar um pouco para nós de um assunto que interessa a todos, que é a privacidade de dados e o escândalo do Facebook. Doutora, prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. E nós falar esse assunto aí tão recente e importante, né? Afinal de contas, todos nós temos as mídias sociais, né? Exato, esse é um programa direcionado a mídias sociais, né? Os nossos espectadores são espectadores do Facebook, espectadores usuários do YouTube, então ninguém melhor do que os próprios espectadores para entender sobre privacidade de dados e o uso desses dados na internet. Eu trouxe um assunto, selecionei um assunto para falar com vocês, recentíssimo, que foi o escândalo do Facebook, para explicar como é que aconteceu, como as coisas aconteceram, como esse vazamento de dados se deu, no que isso influenciou e a importância disso e a relevância disso. Então, doutora, vamos lá, vamos começar. O que ocorreu então nesse escândalo? O que realmente foi todo esse escândalo do Facebook, né? Exato. Vou tentar sintetizar de uma forma simples do que aconteceu. O Facebook, e assim como as outras redes sociais, os outros programas da internet que cadastram dados, etc., eles têm uma base de dados e eles cedem esses dados que eles coletam. No caso específico desse escândalo do Facebook, uma empresa chamada Cambridge Analytica utilizou esses dados cedidos pelo Facebook para influenciar no resultado das eleições norte-americanas, que foram as eleições que elegeram o Trump como presidente, e também no Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia. Tudo isso sob influência de dados coletados das redes sociais. Como esses dados foram objetivamente coletados? Porque acho que muita gente se pergunta, eu uso o Facebook, mas eu não coloco minhas informações pessoais, eu não divulgo minhas coisas pessoais nas redes, e as pessoas não têm noção de como esses dados são coletados. Nesse caso específico, alguns aplicativos foram fornecidos pelo Facebook, vinculados ao Facebook, para que as pessoas, que os usuários respondessem questionários. Um deles, muito emblemático, foi um questionário a respeito de como seria a sua personalidade se você fosse do sexo oposto. Esses dados coletados, nós usuários, quando aceitamos participar de um questionário como esse, nós fornecemos nossos dados ao Facebook. Nós geralmente clicamos, aceita os termos e não vamos ver que termos são esses. E esses termos vêm discriminado que você está cedendo seus dados para o Facebook para que ele possa usar isso de modo comercial ou não. E o Facebook cedeu esses dados para uma empresa que, por sua vez, cedeu para a Cambridge Analytica, e eles utilizaram isso para influenciar nas eleições americanas, na eleição do Trump, e também na questão da exclusão da União Europeia, da Inglaterra, da União Europeia. Veja, doutora, olha só como são as coisas, né? Nós mesmos acabamos fornecendo os dados, né, para o Facebook, porque às vezes a gente coloca lá alguma postagem, que curte alguma coisa, né? E aí você pode ver que automaticamente, quando você entra no Facebook, sempre aparece alguma coisa relacionada àquilo, exatamente. Você vê, são os robôs que eles montam, né? Isso, são os algoritmos, que eles tratam como Big Data. E aí são os algoritmos combinados que mostram o perfil de cada pessoa. E como eles usaram isso nas eleições? Eles separaram pessoas de esquerda e pessoas de direita. Então, as pessoas tendenciosas a votar no Trump, eles mandavam mensagens no seguinte sentido: olha, o Trump está chegando, o Trump está alcançando, nós precisamos do seu voto. Como o voto é facultativo nos Estados Unidos, eles influenciavam essas pessoas a trazê-las para as urnas para que elas votassem e trouxessem esses votos. Agora, as pessoas tendenciosas a votarem no candidato da oposição, eles mandavam mensagens no seguinte sentido: olha, no fim de semana que vai ter as eleições, o tempo vai estar lindo para você viajar, a Hillary vai ganhar, ela já está disparada na frente, seu voto não é necessário. Então, eles iam dessa forma dirigindo o voto dos eleitores. É exatamente essa palavra, né? Dirigindo, né? Massa de manobra que virou a população na mão dessas pessoas, né? Mas fala uma coisa para nós, doutor, e como que fica a privacidade dos usuários em cima de tudo isso daí? A privacidade ela acaba sendo um ponto um pouco delicado, e a privacidade ela tem que ser analisada hoje de uma forma um pouco relativa. Porque o uso da internet, de uma certa forma, esse avanço tecnológico, ele nos traz muitos benefícios, mas também nos traz muitos riscos. E a privacidade ela passa a ser um ponto relativo. Quando a gente fala de privacidade, acho que a gente acaba escutando muita gente falando no seguinte sentido: olha, mas eu não ligo, eu não tenho nada a esconder. Então pode vasculhar todas as minhas redes sociais, os meus e-mails, eu não tenho nada a esconder. Então a gente segrega um grupo de pessoas boas e pessoas más.
Pessoas boas que têm uma vida regular, normal, que usam a internet para compartilhar receita, para encontrar amigos, para marcar encontros, para comprar, para consumo, e elas pensam que ceder os dados não lhe traria prejuízos por isso. E pessoas ruins que usam para terrorismo, para outras questões. E, na verdade, a gente tem que analisar a privacidade de uma outra forma, porque os seus dados eles vão ser utilizados não só para isso. Hoje em dia, os dados coletados na internet, eles, na verdade, assim, eles são o fator principal de impulsionamento do comércio eletrônico e da segregação da segregação de opiniões, segregações de grupos e tudo mais. Como é que eles usam isso para marketing? Eles verificam que o usuário X, por exemplo, a Isabela, ela é uma usuária que ela gosta de comprar calçados na internet, no perfil tal, no valor tal. Então eu sempre recebo publicidades nesse sentido. E aí eles vão tratando as pessoas como bando, eles vão nos colocando em caixinhas e separando, segregando, informações direcionadas. E aí a mídia é direcionada. E também tem as fake news, que são as notícias falsas que acabam, de certa forma, também influenciando. Então, não é só uma coleta de dados pura e simples. Os seus dados, eles vão ser utilizados, os seus dados, eles têm valor econômico. Muita gente pensa, eu uso o Facebook, eu uso o Google e eu não pago nada por isso. Não, você paga e você paga com um ativo super importante, que são os seus dados, que movem a economia hoje. Com certeza, imagina, né? Quantas pessoas não fazem publicidade no Facebook, não é? Exato. Se não valesse nada, né? Quanto que o Facebook hoje não valeria? Muito menos do que vale, né? Inclusive... Então, não é bem assim, né? Exato. Inclusive o Mark Zuckerberg, que é o fundador do Facebook, quando foi prestar os esclarecimentos na corte, ele falou, hoje, para eu conseguir disponibilizar essa plataforma para essa quantidade de usuários, eu preciso ser subsidiado pelas propagandas, pelas empresas que pagam para estar lá, pelos aplicativos. Eu conseguiria fazer isso de uma outra forma se os usuários estivessem dispostos a pagar por esse uso. E muita gente prefere pagar com dados do que, de fato, pagar monetariamente. Claro, exatamente por conta que ele imagina que nada vai acontecer, que ele não tem nada a esconder, né? É isso. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Agora, conta uma coisa para nós, doutora Isabela. Como que ocorreu o vazamento desses dados? Porque uma coisa foi eles compilarem esses dados, né? Isso. E outra coisa, e aí passaram para essa empresa, mas como que vazou tudo isso daí para chegar no ponto que chegou? Tá, foi no seguinte sentido. Os aplicativos vinculados ao Facebook tinham um contrato, o Facebook tinha um contrato de cessão desses dados armazenados, um contrato de cessão, e aí ele passava essa cessão para esses contratantes dos aplicativos, mas ele não sabia para que esses dados seriam utilizados e nem que esses dados poderiam ser cedidos para uma outra empresa. Então, foi assim que o Facebook meio que se eximiu da culpa. Olha, eu cedi os dados, os usuários todos concordaram, eles responderam aos questionamentos, eles forneceram esses dados de modo voluntário, e eu cedi para uma empresa. Olha, eu não sabia que essa empresa ia ceder para uma outra empresa que, por sua vez, ia ter esse fim. Ia usar para influenciar nas eleições. Eu não sabia, eu assumo que errei, tive uma parcela de culpa, mas eu não sabia e tudo foi cedido de forma voluntária. Mas me parece até uma coisa meio primária, né? Sim. Imaginar de que você vai ceder os dados que você coletou para uma empresa e que essa empresa não vai fazer nada com esses dados. Eu acho que foi uma maneira dele se safar da corte americana. Sim, entretanto, não acredito que tenha sido a realidade mesmo. Não, com certeza, até pela quantidade de, quando a gente fala de valores envolvidos nisso, né? Claro. E por ser um assunto muito novo, a gente ainda não tem regulações específicas disso. Então foi uma brecha que ele encontrou talvez numa regulamentação para que ele não saísse responsável por isso. E fala uma coisa para nós, doutor, e aqui no Brasil existe uma legislação, existe um ordenamento jurídico que atue nesse sentido de proibir esse vazamento ou essa permissividade dos dados dos usuários? Como que funciona aqui no Brasil? Aqui no Brasil a gente não tem nenhuma legislação específica que trate de privatização de dados, de privacidade desses dados, de coleta de dados, processamento de dados, cessão de dados. Nós não temos nenhuma legislação específica. Toda vez que a gente vai buscar sobre o assunto e que especialistas tratam do assunto, eles tratam a legislação do Brasil como uma colcha de retalhos, como muitas coisas que nós temos no Brasil, como muitos assuntos. Então, a gente usa conceitos da Constituição Federal, conceitos do Marco Civil da Internet, conceitos do Código de Defesa do Consumidor para regular isso. Mas falta realmente alguma lei específica e um órgão também responsável por aplicar e controlar a aplicação dessa privacidade de dados. Esses órgãos responsáveis por essa aplicação já existem em mais de 100 países, inclusive em vizinhos aqui do Brasil, como Argentina e Uruguai, já tratam da privacidade de dados de uma forma diferente. Como então, se fosse uma agência reguladora mesmo? Exato, como uma agência reguladora.
E nós não temos, então, nada específico. Nós não temos nada específico, mas temos projetos caminhando. Com esse escândalo do Facebook, muitas coisas foram colocadas em prioridade na pauta do Congresso para votação, até porque existia a possibilidade dessa empresa, que atuou nas eleições americanas, também atuarem nas eleições do Brasil, e aí isso chamou a atenção e o Congresso passou na frente esses projetos. Tá vendo, doutor? É algo que acontece aqui no nosso dia a dia, que parece uma coisa assim tão simples, né? Na hora que você abre lá o seu smartphone e acessa a rede social, acha que tá tudo lindo e maravilhoso, né? Como falam que a vida na rede social é uma vida de mar de rosas, né? Exato. E nem sempre é isso, né? Nem sempre é isso. Bom, tá vendo, gente? Tem muita coisa para se preocupar, viu? Não é só ir lá na rede social e compartilhar das suas ideias, das suas fotos, das suas opiniões, né? A gente tem que tomar cuidado também com os nossos dados, não é, doutor? Exato, com os dados que a gente divulga. Eu li uma pesquisa que fala que foram feitas análises com 70 likes, a pessoa te conhece melhor do que o próprio programa que fez essa combinação de algoritmos, te conhece melhor do que seus amigos. Com, acho que 100, 150 likes, melhor do que os seus pais. Com 300 likes, melhor do que o seu cônjuge. Mais de 300, melhor do que você mesmo. Eles conhecem você melhor do que você se conhece. Nossa Senhora. Então, muito do que você curte na internet, muito do que você compartilha, muito do que você divulga, diz muito mais sobre você do que você imagina. É isso aí, tá vendo, gente? Doutora, nosso tempo se esgotou. Infelizmente, é um assunto muito grande, a gente E tem bastante muito coisa para bacana falar. de conversar, né? Exato. É uma coisa que interessa a todos nós. E vamos já deixar aqui marcado uma próxima vez, então. Com certeza. E trazer atualização sobre esse desdobramento, de como está sendo tratado isso aqui no Brasil e tudo mais. Vamos sim. É isso aí, muito Agradeço obrigado. o convite, estou à disposição da casa. Tá joia. Obrigada, doutor. É isso aí, gente. Vai ao ar na quinta-feira às 20 horas. Não percam, hein?